questão do casamento, né? É, o homem faz uma proposta, promessa para filho, e tem feito estas coisas das quais ele fala agora, e tem feito todos estes sinais, enviando sua Bíblia, seus pregadores, seus dons. Se você continua descrendo, nada mais resta a você senão ser condenado no fim, correto? A única coisa que se deve fazer é glorificar a Deus e revelar a Jesus Cristo. Quando ele estava aqui na terra, ele fez a mesma coisa. E ele disse, quando eu me for, virei outra vez. Um pouco e o mundo não me verá mais. Estes são os incrédulos. Porém, vós me vereis. Quem? Os crentes. Porque eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Porém, as pessoas não tomam a palavra, mesmo quando maravilhas são feitas na igreja, como Jesus prometeu fazer. Eu creio plenamente que ele está terminando agora mesmo com os gentios e se voltará para os judeus logo em seguida. E os gentios serão deixados em seus dogmas, com seus credos e denominações formais e frias. Mas a igreja será raptada e levada e o evangelho voltará aos judeus. Olá, irmãos, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez iniciando Depois que ele enviou seu de todas as sextas-feiras, com a graça de Deus, estamos aqui, estamos agradecidos a Deus por este privilégio e meditar mais uma vez nas Escrituras, que é para nós a grande bênção das nossas vidas, né? E nessa oportunidade está junto comigo
meu precioso irmão Fernando. Deus abençoe, irmão Fernando. Boa noite, pastor Adelso. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe também a todos os nossos irmãos que nos acompanham. Sem dúvida, sempre um privilégio podermos estar aqui, investindo nosso tempo em coisas tão maravilhosas, em assuntos tão edificantes para a nossa alma, porque tudo que provém da palavra de Deus sempre é assunto de edificação para nós. Isso é verdade. E sabemos que a nossa vida, ela está todo o tempo, precisa estar, né? Todo o tempo envolvida com a palavra e envolvida pela palavra, né? Porque nós sabemos que distantes da palavra de Deus, os nossos caminhos são caminhos tortuosos. O que endireita o nosso caminho é a palavra de Deus, nos dando a instrução necessária, né, o ensinamento necessário, trazendo para nós uma visão e percepção de que os nossos caminhos, de fato, não são como os caminhos de Deus e os caminhos que Deus deseja que nós andemos. Então, irmãos, para a nossa meditação nessa noite, eu gostaria de tomar São Lucas, capítulo 14, desde a quinta-feira, 2 quintas-feiras atrás, né, que o senhor pregou, irmão Fernando, eu tenho pensado sobre, irmão Fernando falou ali sobre o negligente e o diligente, né, fazendo um confronto, né, do negligente e do diligente, e da ação, evidentemente, desses dois indivíduos que, evidentemente, a ação de um traz um resultado na vida daquela pessoa e a ação do outro traz outro resultado. São dois resultados diferentes um do outro. E eu tenho pensado sobre isso, conversamos um pouco depois que terminou o culto, de uma forma bem breve, né? Verdade. Falamos um pouco a respeito. E eu fiquei pensando hoje, quando nós definimos que estaríamos juntos aqui, então eu comentei com o irmão Fernando também tinha algumas coisas ali a esse respeito. E aí, então, tomando a escritura, para nós falarmos um pouco sobre esse senso de urgência. É um assunto que está, na minha opinião, conectado com aquele assunto, irmão Fernando, que o senhor pregou. Por quê? Porque, evidentemente, a pessoa que é diligente, ela tem esse senso de urgência. Então, vamos ler a escritura e nós vamos discorrer um pouco aqui dentro desse pensamento, né? Então, a escritura diz assim, em São Lucas 14, a partir do verso 28, diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu tomei aqui, irmão Fernando, até para nossa, vamos dizer, para dar
tanto para nós aqui como para quem está nos ouvindo hoje, dar uma percepção até para que se compreenda o quão abrangente é o assunto, né, que nós estamos tratando. Eu tomei aqui um significado dessa... O que é um senso de urgência? Né? O que é essa pessoa que tem esse entendimento de, ao realizar algo, tomando a própria Escritura, né, como exemplo, essa pessoa não pode pensar em executar alguma coisa e sair por aí como um negligente de fato, desconsiderando pontos, desconsiderando ações que ele precisa ter e pensa, não, depois a gente vê isso, né? Depois a gente pensa, vamos sair, depois a gente vê o que a gente faz. Esse é um que não tem o entendimento de senso de urgência. O que é um senso de urgência? Um senso de urgência refere-se à percepção de que uma situação ou tarefa requer uma ação imediata. Ou seja, a capacidade de identificar e agir prontamente diante de situações que exigem uma resposta rápida. Bom, então nós não estamos falando aqui de uma construção de um edifício físico, não estamos falando de uma viagem apenas. Essas coisas vão ser para nós como um exemplo de como nós devemos agir no que diz respeito ao Evangelho e à nossa vida com Deus, a nossa atuação diante da palavra que nos é colocada, nos é apresentada. Então, nós recebemos a pregação do Evangelho, ela traz para nós os meios pelos quais nós teremos que atuar para vencer, porque, ao final de contas, nós estamos sendo inseridos ou introduzidos ou colocados diante de uma batalha. A vida no Evangelho não é um mar de rosas, que nós possamos apenas dizer assim, bem, eu recebi a Jesus Cristo e agora eu me assento e aqui eu fico tranquilo esperando a palavra se cumprir. Evidentemente que, quando alguém pensa dessa forma, ele vai fatalmente se encontrar derrotado ao longo do caminho. Sem dúvida. Esse senso de urgência, ele é algo vital na vida de um cristão, em se tratando de receber as coisas de Deus para aplicar. Eu me lembro até, enquanto o senhor comentava, sobre aquela escritura de Paulo escrevendo aos Coríntios. Se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Por que Paulo ele compara, né, aquela trombeta dando um som incerto a um despreparo? É porque se algo estiver sendo anunciado que não se conecta com uma necessidade de aprontamento, ninguém vai se aprontar. Exatamente. Então, o Evangelho de Jesus Cristo ele sempre vai ter esse caráter de aprontamento, de preparação. Por isso que qualquer pregação inspirada por Deus, ela vai trazer para todos nós esse senso de urgência. Por quê? Porque aquilo que está sendo anunciado por meio daquela trombeta está indicando para mim uma necessidade de receber aquilo, aplicar aquilo, para que eu não seja encontrado despreparado quando realmente eu estiver enfrentando uma batalha. Porque, como o senhor bem disse, a vida cristã é uma vida que envolve sempre batalhas. Batalhas espirituais, batalhas contra, como diz a Escritura, hostes espirituais da maldade. E na parábola que Jesus disse, como é que você vai para uma guerra e você, primeiramente, não toma nota de qual é o tamanho do exército do inimigo? Exatamente. Eu vou enfrentar um exército ali de 30 mil homens, mas qual é o tamanho do seu exército?
Ou quem é que está lutando por você? Sim. Então, Quais isso os meios serão usados para vencer aquele exército? Então, num cristão, quando ele realmente é alistado, né, ele realmente tem que ter esse entendimento de qual é o tipo de inimigo, qual o tipo de situação, para que ele realmente não seja encontrado ali totalmente derrotado. Exatamente. Bom, Fernando, quando a gente toma essa necessidade de haver em nós, isso é em cada um de nós, individualmente, é necessário que haja esse senso, esse entendimento de que as coisas que Deus nos apresenta dentro do Evangelho, elas não são coisas que nós possamos tratar com negligência. Perfeito. Né? Vamos dizer, porque o inverso do senso de urgência é exatamente o protelador, né? Aquela pessoa devagar nas coisas, vamos ver o que vai dar, ele vai deixando aquilo para depois. Nós estávamos falando, e eu fiquei pensando muito, naquela quinta-feira que o irmão Fernando pregou, falando desse assunto, né, do confronto do diligente e do negligente, foi exatamente naquele dia que teve ali a eleição do Papa. E a gente acaba, não tem como a gente não pensar a respeito disso, porque aquele foi um acontecimento bastante significativo. Sim. Né? E a gente tendo mensagem, o profeta Mombrana falando a respeito disso, a gente vai observando muitos acontecimentos no entorno daquele que são muito significativos. Mas a gente vai percebendo até pessoas que não estão vivendo a fé cristã, de certa forma, comemorando aquele acontecimento. Olha, está vendo? O profeta disse. E aí me veio um pensamento assim, aquele acontecimento é que traz para nós esse senso de que agora eu tenho que me posicionar pela palavra, e até poderíamos dizer, será que o avistar, o vivenciar um cumprimento de algo que foi dito pelo profeta há muitos anos atrás, será que aquilo tem a força de fazer com que alguém, de repente, pense, agora eu preciso me posicionar? Será que alguém teve esse pensamento? Olha, eu preciso me posicionar, agora é hora de eu... Não, eu preciso ser um cristão. Eu penso que não. Por quê? Porque aquilo passa muito rápido pela mente das pessoas, gera uma preocupação, mas aquilo não gera para aquela pessoa a real, a capacidade real de dar a devida importância para aquilo. Então, a gente viu muitas pessoas, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Nós vemos muitas pessoas com a mensagem na mão que, naquele momento, disseram, está vendo? O profeta estava certo. E que deixaram passar muitas outras coisas dentro daquele parágrafo, porque aquele parágrafo não estava falando apenas de que um Papa viria dos Estados Unidos. Ele estava falando de um ajuntamento em duas vertentes. Um ajuntamento das nações, um ajuntamento das muitas faces hoje em dia religiosas que existem aí. Então, aquilo traria um ajuntamento de um concílio. Todas as diferentes fés, não sei se eu poderia usar isso, né? São tantas diferentes faces, interpretações. Então, aquilo trará esse ajuntamento. Mas ali o profeta Mombrana fala de um ajuntamento que não começa dali por diante. Um ajuntamento que já começou há muitos anos atrás,
quando a trombeta tocou, quando a mensagem começou a ecoar, o ajuntamento do corpo de Cristo já estava se dando. Esse ajuntamento do corpo de Cristo, ele não começa quando o Papa veio dos Estados Unidos. Aquele ajuntamento começa quando Deus levanta um mensageiro, aquele mensageiro, ele começa a pregar quando já um jovem, e quando ele começa a pregar sem muita compreensão do que de fato era o ministério que sobre ele estava colocando, ele nem sabia ainda qual era exatamente o propósito de Deus na sua vida. Mas o plano de Deus já começou, poderíamos dizer, talvez até antes, mas quando se ajuntaram Ela Brana e Charles Brana. Lá um casalzinho, uma moça muito nova, se uniu a um homem, e daquele casal veio um homem chamado William Brana. Poderíamos dizer que começou ali, aquele homem vindo à existência, para que Deus pudesse, através dele, colocar em operação. Claro, nós poderíamos pensar na própria promessa de Deus, lá em Malaquias, uma profecia sendo dada de que no último dia haveria um Elias, um homem com o espírito de Elias, que traria restauração. Nós poderíamos ir na mente de Deus lá antes da fundação do mundo, mas vamos dizer algo aqui bem próximo de nós, então. A mensagem sendo enviada, um homem sendo levantado para pregar o evangelho, para tirar um povo da confusão denominacional. Pastor Adelso, tem um ponto fundamental que às vezes passa por alto da grande maioria das pessoas. Sim. Quando se trata do caráter da mensagem do nosso profeta. Sim. Quando o irmão Brana estava batizando a 17ª pessoa, eu creio, no Rio Ohio ali, e ele aparece então aquele anjo do Senhor dizendo que, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, diz: tu e a tua mensagem estão sendo enviados para precursar a minha segunda vinda. Sim. Agora, precursar não é vir antes. Para quê? Para preparar. Então, o caráter da mensagem do profeta é preparar uma esposa para ser apresentada a Cristo. Sim. Então, assim, todas as coisas, todas as profecias, tudo que envolve a mensagem, porque realmente a mensagem ela não pode ser resumida em um ponto apenas. A mensagem é extensa, a mensagem é profunda. A mensagem é o plano de Deus maravilhoso. Sim. Mas o ponto ápice, vamos dizer assim, desta mensagem é ter uma esposa preparada para ser apresentada a Cristo. Assim como Eliezer, quando ele é enviado para buscar uma esposa para Isaac. Eliezer, ele tinha muitos dons. Portanto, ele foi com a sua bolsa ali, cheia de presentes. Sim. E quando ele realmente encontra Rebeca, cumprindo aquele plano de Deus, e ele vai até a casa do pai de Rebeca e da sua família, ele deu um monte de presentes para outras damas, para outras donzelas. Mas qual que era a donzela escolhida dentro do plano de Deus para ir e se encontrar com Isaac? Era Rebeca. Sim. E havia ali, dentro da mensagem de Eliezer, um ponto ali que exigia de Rebeca urgência também. Porque Eliezer, ele pregou para Rebeca. Ele falou sobre Abraão, sobre Isaac, mas chegou um ponto que ele falou para ela assim: agora você vai ter que decidir. E a família dela disse: não, fique mais um tempo, fale para esse profeta esperar um pouco mais, vamos ficar mais um tempo. Mas Eliezer vira-se para Rebeca e diz: você vai decidir. Ela disse: eu irei. Sim. Quando ela disse aquilo, eu irei, ela estava dizendo para Eliezer, que é um tipo do profeta, ela estava dizendo assim: eu compreendi a mensagem. Isso. Ela estava dizendo: não, eu não tenho mais o que fazer aqui. O propósito da minha vida já foi revelado no soar da trombeta. Sim. Qual que era a trombeta que estava soando? Quando Eliezer se aproxima e fala para ela: tem um propósito na minha vinda. Eu vim aqui porque eu vim buscar uma esposa para Isaac.
Ali o selo estava sendo revelado para Rebeca, e quando ela captou aquilo, havia uma urgência que acompanhava a vida dela, que ela não queria mais ficar ali. Que coisa, né? Ela entendeu, é tempo de Sim. marchar com este profeta até que ele vá comigo em parte do caminho, Aham. e eu vou encontrar com meu esposo. Sim. E eu digo isso por quê? Porque é exatamente isso que acontece conosco. Verdade. Há um caráter de urgência na mensagem do profeta, por quê? Porque ele vem revelar para nós exatamente isto. Ele vem revelar o propósito de Deus ter enviado um precursor. Sim. O precursor, ele vem para realmente preparar, fazer os preparativos. Mas quem que vem depois? O precursor vem, mas depois vem aquele que foi Precursado. o precursado. Sim. Então, o precursado, que é aquele que tem que vir e que realmente é o que motiva todas as coisas, é Cristo. Sim. Se eu me permite, eu quero Claro até que ler sim. aquele parágrafo que nós comentávamos Claro que sim. um pouco antes, e eu creio que ele se conecta exatamente com isso que o senhor estava Sim, dizendo. sim. O irmão Brana, quando ele vai aqui falar na visão de Pátimos, página 34, né? Sim. O profeta, ele toma um tipo aqui de João. João não é um tipo da noiva? É. Aconteceu com João exatamente o que nós estamos falando aqui. Sim. Havia uma urgência que seguiu a vida de João quando a mensagem foi anunciada, quando ele viu as revelações. Porque João diz aqui, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aí o irmão Brana comenta, João estava no Espírito, e quando estava, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, pois Deus estava prestes a ensiná-lo. João não disse que era uma trombeta, era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. Que coisa. Olha que coisa grandiosa que o Sim, profeta está dizendo. Sim. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Uhum. Então, quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, anuncia a sua mensagem, anuncia o alarido, há uma urgência nisso. Sim. Ele está dizendo. Há uma necessidade, como o senhor colocou no significado, de algo ser utilizado a pronto emprego. Exato. Eu tenho que colocar isso em operação agora. Agora. Não posso adiar, Sim. não posso protelar, como o Sim. senhor colocou essa palavra muito bem colocada, não posso procrastinar, é agora. Aham, sim. Porque o irmão Brando está dizendo, quando uma trombeta é tocada, há uma urgência nisso. Sim. É como o arauto, o mensageiro do rei vindo ao povo. Ele toca uma trombeta. É uma convocação, olha a palavra de novo, urgente. Sim. O arauto do rei, aquele que vai tocar a trombeta, quando ele vai diante do povo, ele não está ali cumprindo um papel de alguém que vai ali por tocar uma trombeta, Sim. não. Tem um significado. Sim. E aquela trombeta vai anunciar algo urgente. O povo se reúne para ouvir. Israel sempre foi ajuntado pelo soar de uma trombeta. Algo importante está próximo. Tudo isso aqui vai abrir diante de nós um significado tão grandioso da mensagem, Sim. e do que a mensagem está fazendo Sim. conosco, que é realmente algo que nos enche o coração de Isso é alegria. verdade. E o profeta disse, ouçam a isto. Assim, esta voz tinha a mesma urgência de apelo que tinha a trombeta. Clara e forte ela era, alarmante e desesperadora ou despertadora. Oxalá possamos ouvir a voz de Deus como uma trombeta este dia, pois é a trombeta do Evangelho anunciando a palavra de profecia para nos fazer cientes de e preparados para o que está vindo sobre a terra. Sim. O profeta usa aqui trombeta do Evangelho anunciando palavra de profecia. Irmão Fernando, é tão maravilhoso o que está dentro desse parágrafo, que a gente percebe como que no nosso dia, até por causa do tipo de João,
isso tinha que estar, tinha que permear essa experiência de João, coisas que trariam para nós o entendimento de que no nosso tempo também, vamos pegar algumas características. O profeta Mombrana fala ali que João estava no Espírito. Isso. Então, quer dizer, João não estava no seu próprio Espírito, ele diz, creio que um pouco antes ou um pouco depois, ele fala, João não estava no seu próprio Espírito, porque se ele estivesse, não haveria produzido aquelas visões. Ele tinha que estar no Espírito do Senhor. João estava num lugar inóspito. A ilha de Pátimos não era uma ilha que trazia para a gente aquela sensação de conforto, de vislumbrar, trazer um descanso. Olha que bela vista eu tenho da onde eu estou. Não, João estava em um lugar inóspito, ou seja, um lugar onde ele estava sob risco o tempo todo. Serpentes, escorpiões. João estava num lugar onde certamente ele estava sob sob o frio em alguns momentos, ou sob o sol escaldante em muitos momentos, e aquilo tudo tem um significado. A nossa vida como cristãos é uma vida de conforto, de descanso, de nos assentarmos e observarmos como diz, uma bela imagem ao nosso redor. Não, nós estamos o tempo todo sob ataques do inimigo. Então existem nesse tempo também ataques como João teve, onde ele estava. Só que João, ele teve que sair, ele teve que ser elevado a uma posição que tirava dele ali a visão daquelas coisas naturais, do risco que ele corria e toda aquela coisa, e fazê-lo olhar para aquilo que estava sendo apresentado para ele. Por isso ele tinha a capacidade de perceber a urgência daquilo que lhe estava sendo apresentado. Exatamente. E por isso ele podia dizer, e ouvi detrás de mim uma grande voz, isso, como de trombeta. O irmão Brana, ele na mensagem, creio que a voz de Deus destes últimos dias, o profeta fala, há tantas vozes laterais que às vezes tentam amortecer a voz de Deus. Que coisa. E o profeta fala, há vozes da religião, há vozes da política, há vozes disso e daquilo. Qual que é o objetivo destas vozes? É tentar fazer com que as pessoas não estejam atentas à única grande voz que importa. Exatamente. Que é a voz de Deus. Exatamente. Porque a voz de Deus é que vai trazer o recado certo para nos aprontar para aquilo que é a coisa certa. Sim. E as vozes laterais que vêm para tentar amortecer essa voz, elas vão tirar o senso de urgência. Sim. Elas vão tentar fazer com que nós nos relaxemos e fiquemos tranquilos e sem compreender os perigos que nos cercam. E a pessoa, quando ela começa a dar ouvido a outras vozes, ela não ouve mais a voz do Espírito Santo advertindo Sim. e dizendo sobre os perigos, sobre os riscos, e ela se torna uma presa fácil, vulnerável para o inimigo. Irmão Fernando, nós estávamos falando sobre... vamos tomar uma coisa bem natural, né? Para nós entendermos. O Evangelho nos dá essa possibilidade, né, de nós analisarmos algumas coisas naturais, porque o natural ele sempre aponta, né, tipifica o espiritual. Nós temos aí, acho até agora eles estão começando meio que a eliminar nessa questão de Enem, né, e tudo, mas eu creio que praticamente todo mundo já viu pessoas nos portões dos locais onde provas estavam sendo realizadas, desesperadas, chorando,
às vezes um tanto quanto histéricas, brigando, querendo entrar, só que o portão já tinha fechado. O que faltou naquela pessoa? Faltou senso de urgência. Ah, mas eu cheguei 5 minutos atrasado, não podia me esperar 5 minutos. Na realidade, a prova daquela pessoa começa quando aqueles portões são abertos. Aquela pessoa, ele foi tão relaxado, ele foi tão negligente, ele foi tão faltoso de senso de urgência, que ele se levantou, quem sabe pegou sua escova de dentes e tranquilamente escovou os dentes, depois foi fazer um café, e aí ele foi fazer uma outra coisa, e foi trocar a roupa, e ele saiu dizendo, bom, a prova começa às 10 horas da manhã, às 13 horas, então eu vou sair de casa às 12h30. A distância da minha casa é perto, 12h30 eu saio. Só que ele esquece que ele precisa de ter toda uma preparação no sentido de chegar sem estar todo esbaforido, né? Chegar, se assentar, preparar. Ele pode, quem sabe, até ouvir alguma coisa para relaxar um pouco ali. Ele sabe que é uma distância curta, mas é um dia fora do normal. Então, muitas pessoas virão de outros lugares para aquele local onde ele vai fazer a prova. Então, a multidão é muito maior. Não é um trajeto normal. Sim. Que ele vai fazer. Ele precisa entender que muitos carros estarão, a gente vê filas se formando. Então ele pensa, meia hora é suficiente, eu consigo chegar. Só que quando ele sai, gente, que sensação terrível é você, eu já passei por isso, você se assentar num ônibus e você saber assim, o trânsito, aconteceu um acidente, por exemplo, eu tenho que estar a tal hora no trabalho. Só que aí aconteceu um acidente, vamos dizer, uma coisa que você não tinha controle, você não sabia. Eu vou chegar atrasado. Aí já dá aquela sensação de, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí liga para o patrão, fala, olha, vou chegar atrasado, é aquela coisa. Mas e quando a pessoa faz isso, sabendo que tem toda uma situação ali, fora do comum, que ela sabia que aquilo geraria um atraso, e ainda assim ela sai. Mas aquela pessoa então pode cobrar? Não, eles podem me dar pelo menos mais 5 minutos. Não tem 5 minutos, ele foi faltoso na sua preparação, ele se despreocupou. Então aí nós voltamos, irmãos preciosos, no que nós estávamos falando. Espera aí, nós vamos esperar uma profecia se cumprir, para então nós pensarmos assim, olha, agora eu preciso me preparar, agora eu preciso ser um cristão melhor. Nós temos que ser um cristão verdadeiramente preparado desde o primeiro passo que nós damos, desde o nosso chamado. Quando nós podemos tomar aqui Eliseu, por exemplo, Elias fala com Eliseu, olha, se você me ver ser tomado, você vai receber. Ele pergunta, que queres de mim? Né? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Olha, se você me ver ser tomado, você vai receber o que você está pedindo. Naquele momento, o que Eliseu fez? Eliseu matou os bois, queimou os seus instrumentos de trabalho. Sabe o que aquilo significa? Aquilo significa que aquele homem entendeu a urgência do seu pedido, vamos dizer assim, e do recebimento daquilo que ele havia pedido. Quando ele queima aquilo, sabe o que ele está fazendo? Ele está queimando as pontes. Ele está impedindo a possibilidade de voltar atrás.
Isso é tão necessário, porque Eliseu, quando ele é chamado por Elias, a primeira coisa que ele tinha que entender é a comissão dele. Sim. Porque Elias, quando ele faz o chamado a Eliseu, ele passa por Eliseu, Eliseu teve até um tempo para se despedir dos pais ali e realmente pegar aquela junta de boi e né, Sim. de certa forma sacrificar, consumir aquilo, mas ele mesmo foi entendendo, à medida que ele foi caminhando com Elias, que havia um propósito para a sua vida. Exatamente. E por isso eu creio que o desejo no seu coração foi aumentando para que ele fosse mais fiel ao seu chamado. Sim. Porque quantas oportunidades Eliseu teve de deixar Elias pelo caminho? Sim. Porque Elias foi dando dando. opção para ele. Eu Sim. vou ali em Gilgal. Ô, Eliseu, você já andou comigo o suficiente, eu já te comissionei, você já é um grande homem, fica aqui em Gilgal. Que Eu tenho que ir ali em né? Betel, eu tenho que ir ali creio que em Jericó, eu tenho que ir na escola dos profetas. O que Eliseu foi dizendo para o profeta? Vive o Senhor. Sim. Eu nunca te deixarei. Sim. O Mombrana faz um tipo, né, um quadro, uma aplicação disso, dizendo, Eliseu, ele acompanhou Elias de forma tão próxima que ele ficava observando nos mínimos detalhes a vida do profeta. Sim. Porque Eliseu é um tipo de Cristo. Desculpa, Elias é um tipo de Cristo, Eliseu é um tipo da igreja, diz o profeta. Sim. Então a igreja, ela tinha que entender que Elias estava saindo. Sim. Porque não é o que Elias disse? Sim. Eu vou sair. Sim. O Senhor vai me levar. Mas não é para você ficar desesperado aí, Eliseu, como se tudo tivesse acabado. É tempo de você agora assumir a sua comissão. E não tinha uma urgência nisso? Claro. E a urgência, ela foi tão evidente para Eliseu, que Eliseu entendeu. Eu preciso de porção dobrada do teu espírito para que eu cumpra a comissão. Exatamente. E se Elias dissesse para Eliseu isso, e Eliseu fosse um relapso, um relaxado, um negligente, dissesse, eu vou ficar aqui em Gilgal. Eu vou ficar em Gilgal, deixa o profeta aí, fazer o que ele tem que fazer, eu vou ficar aqui. Sim. Sabe o que ele perderia? Porção dobrada. Exato. Porque não era a condição, se, quando ele pede porção dobrada, Elias fala para ele, dura coisa me pedistes, mas se me vires quando partir. Então o se ali é uma condição. Você tem que me acompanhar de forma tão próxima, Eliseu. Você tem que ficar par e passo comigo aqui, porque senão você vai perder alguma coisa que isso vai te fazer falta. Aí, irmão Fernando, o senhor estava falando sobre, o senhor tomou, naquela quinta-feira, a parábola das 10 virgens. Sim. Então, nós tomamos e vamos contextualizar aqui essa parábola, né? Vamos conectar, melhor dizendo, essa parábola com aquilo que o profeta Mombrana fala a respeito do concílio mundial de igrejas. Todos nós sabemos que o concílio mundial de igrejas, na realidade, ele já iniciou há muitos anos. Quando o profeta Mombrana ainda estava vivo, já haviam igrejas que haviam se unido. Então, aquilo, na verdade, já começou. Mas o senhor usou um termo aí, o ápice desse concílio, ele se dá quando Israel é enganada, ou enganado, né, por essa besta, e aquilo é estabelecido de uma forma definitiva a ponto de trazer sanções às nações e ao povo que crê na palavra de Deus, ou vocês se juntam a nós, ou vocês serão impedidos de comprar, de vender, vocês não poderão congregar, os direitos serão tirados a menos que se unam àqueles que se reuniram ali como um povo de, vamos dizer, ainda que de fé diferente, mas estando todos congregados juntos, unidos. A Escritura vai tomar aquela marca, né, na testa e na mão, que o profeta Mombrana fala, entendimento e companheirismo. Então, ali tem uma parte, mas qual vai ser das 5 virgens que vai ver esse acontecimento? As nécias.
as virgens imprudentes, loucas. Essas loucas, por faltar esse senso de urgência, por que houve senso de urgência nas 5 prudentes? Exatamente a palavra já explica, né? Porque elas tiveram a percepção de que elas teriam que andar um determinado caminho e que para andar aquele determinado caminho, o azeite que elas tinham não seria suficiente para chegar ao final do caminho. Então elas armazenaram azeite para que elas pudessem percorrer todo o caminho sem lhes faltar luz, sem lhes faltar claridade, né? Porque a lâmpada, ela é isso. É você ter o seu caminho aberto, claro o suficiente para você trilhar aquele caminho. Então elas separaram. Quando elas ouviram, eis aí vem o esposo, elas disseram, dá-nos do vosso azeite. Só que o tempo... Olha o senso de urgência delas. Quando é que se manifestou? Se manifestou quando não havia mais possibilidade. Tardiamente. Irmãos, queridos irmãos, cada um de nós precisamos pensar nessas coisas. Há poucos dias o pastor Lei estava falando. Quantos chaves do Evangelho pregados? Quantos cultos pregados nesse púlpito? Quantos outros pregados nas congregações, nas regiões onde nós vamos? Quantos hinos cantados que são verdadeiras mensagens? Então, estas coisas, elas mostram para nós que Deus está um tanto quanto interessado em nos deixar preparados para não sermos surpreendidos. Surpreendidos por acontecimentos. Claro que nós glorificamos a Deus por ver uma escritura se cumprindo, mas a única escritura que se cumpre nesse dia que nós estamos é de um Papa vindo dos Estados Unidos. Espera aí, dentro desse próprio parágrafo, nós vemos a mensagem, ela ajuntando uma noiva, ajuntando o corpo de Cristo. E quantas pessoas estão vibrando por este acontecimento, puro e simples, e não deram atenção para a trombeta que soou, chamando o povo para se ajuntar debaixo de uma cabeça que é o Cristo. Esse Cristo que em 63 essa nuvem veio trazendo, né, essa cabeça ali. O profeta Irmão Brana mostra, olha o rosto, olha o olho dele, você consegue ver a boca, olha essa cabeleira branca. Espera aí, isso tudo já passou? Essa mensagem já foi proferida, já está há muitos anos ajuntando um povo, e aquele que não deu atenção, ele, peraí, já perdeu bastante coisa. É por isso que a abertura dos selos, ela traz exatamente esse senso de urgência para a vida daquele que recebe a graça de Deus de ser revelado. Sim. Porque quando há essa conexão da palavra, essa abertura da palavra, no próprio dizer do profeta de Deus, exatamente é o que acontece na vida daquele que é parte da palavra. Porque essa abertura da palavra, esse revelar da palavra, vai mostrar para aquele indivíduo, para aquele homem, para aquela mulher, que algo em sua vida precisa se conectar com a palavra. Sim. E quando isso é aberto diante dos nossos olhos, é uma conversão tão intensa, é um impacto tão grande da revelação, que isto muda a vida. Porque o que transforma a vida de um homem ou de uma mulher não é ele receber apenas ele ouvir um som que não faz sentido para ele. É ele ouvir um som que faz sentido. Sim. Por isso que a trombeta, quando ela dá o sonido certo, e há um ouvido que foi treinado para ouvir aquele som, aquela pessoa vai
dar sentido ao que está sendo dito. De que adiantaria, apenas para tipificarmos aqui, nós pregarmos, e pregarmos, e pregarmos, e pregarmos, se não houvesse alguém treinado para ouvir? Meu Deus. De que adiantaria Eliezer ir até o poço e falar, Senhor, eu quero uma esposa, e pedir, e se Rebeca não aparecesse? Estaria faltando uma peça, Claro. uma peça fundamental do quadro. Claro que sim. É a mesma coisa hoje. Sim. Há uma peça importante do quadro hoje que somos nós, Oh, meu Deus. os eleitos para esta Com hora. toda certeza. E esses eleitos, por que eles realmente, ao captarem a revelação, eles entendem que é urgente? É porque quem não recebe o senso de urgência para aplicar as verdades ouvidas é acometido por um pecado grave, que é o endurecimento do coração. Meu Deus. Eu até quero ler aqui, enquanto o senhor comentava, eu me lembrei dessa escritura. Sim. Hebreus capítulo 3, verso 12. Olha o que Paulo diz ali, veja se não é a mesma coisa do quadro hoje. Ele diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. E aqui está o ponto. Durante o tempo que se chama hoje. Ah, mas o evangelho ele é urgente? A pregação é urgente? Qual que é o tempo de Deus? Se é que podemos aplicar, usando aqui para ficar mais claro. Hoje. Porque aqui está dizendo, Sim. Durante o tempo que se chama hoje. Está escrito amanhã? Não. Não é amanhã. Não é. É durante o tempo que se chama hoje. Aí, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Me chama a atenção essa conexão de Paulo, um profeta, dizendo, irmãos, se vocês não forem impactados pelo senso de urgência do tempo que se chama hoje, para aplicarem aquilo na vida de vocês, só tem uma outra consequência disso e um outro caminho disso, que é o endurecimento. O senhor me fez lembrar, eu separei aqui, porque nós temos um parágrafo cá na igreja de Filadélfia e nós temos o parágrafo que o senhor leu ali, Sim. falando, são dois parágrafos muito conectados um com o outro, mas o senhor me fez lembrar, eu tinha separado aqui, nós temos um hino que nós cantamos, né? Que ele diz assim, posso sentir, a hora é urgente, fé de rapto preciso alcançar, para mim o viver é Cristo, e o morrer para mim é ganho, novo corpo espera por mim. Então, isso aqui é algo que o senhor falou assim, peraí, a pessoa ouve, ela precisa ter esse senso de urgência. O senso de urgência te faz levantar e dizer, eu preciso me movimentar agora, é hoje. Não é pensar assim, amanhã eu dou uma olhada nisso. Depois eu me inteiro desse assunto. Irmãos, isso passa da mente das pessoas. As pessoas esquecem o que foi pregado numa velocidade absurda, por faltar-lhe esse senso de urgência. Existe outro termo, que é bíblico também, que chama-se tempo aceitável. Sim. É uma terminologia bíblica. Sim. O que é tempo aceitável? É porque existe um tempo em que aquela verdade que está sendo proclamada, ela precisa de ser apreendida, no sentido de ser aplicada. Sim. É meu. Eu me aposso disso. É para mim. E aquilo vai funcionar. Sim. E nós podemos aplicar isso ao jubileu. Sim. Ah, é tempo de jubileu. Não é uma trombeta também? Exato. Que é tocada para anunciar o quê? Liberdade. É um tempo de você voltar à sua herdade, à sua herança. E quem recusa-se a ouvir? Recusar a ouvir a trombeta do jubileu não é porque a pessoa está surda. É porque a pessoa ela não quer aceitar
o significado do jubileu que está sendo proclamado. Sim, Ela diz, não, eu não quero voltar mais para a minha herança. Eu quero continuar sendo aqui um serviçal nessa casa. Porque aqui, para mim, é o que eu preciso, é o que eu quero, é o que faz sentido para mim. Comer. Então, a sua vela, você vai receber aí uma marca. Uma marca. Marca da besta. Sim. Podemos aplicar. Sim, Você vai ser marcado. Claro. A sua marca vai dizer para todos, este aqui é um escravo porque ele não quis voltar para a sua herdade. Ele não tem direito mais a ser livre. Marcado irremediavelmente, né? É uma marca que não se pode tirar mais. Exatamente. Agora, ele não teve uma oportunidade no Sim. tempo aceitável. Sim. Ele não recusou. Ele deixou passar aquilo. Passou aquilo. Não é a mesma coisa, porque assim, quando nós tomamos esses exemplos bíblicos do Velho Testamento e usamos a expressão tempo aceitável, pode parecer às vezes que fica um tanto quanto distante da realidade. Sim. Mas não é. É uma realidade que ela serve para todos nós. Qual que é o tempo aceitável para que uma verdade bíblica de uma promessa de Deus para mim seja aceita por mim? Nós acabamos de ler. O tempo que se chama hoje. Hoje. Por isso que quando algo da parte de Deus é nos dado, Deus não aceita alguém dizer eu não quero isso e a pessoa vai voltar a ter uma oportunidade. A palavra de Deus, se nós pegarmos, quando Jesus estava chamando os discípulos, por exemplo, Jesus veio e começou a juntar, né, os seus discípulos. Jesus chegou, chamou Pedro, Tiago e João. Sim. Eles estavam pescando. Trabalhando. Vamos dizer, já vi muitas pessoas até usarem essa coisa até para campanhas, campanhas de questões de empresários, essas coisas assim. Eles chamam aí de pregação de... Me fugiu o termo que eles usam aqui, é uma coisa até bem simples. Prosperidade? De prosperidade. Campanha da prosperidade. Então eles usam, tá vendo? E depois eles pescaram tantos peixes e tal. Mas vamos pensar aqui no que aquilo significa. Jesus chegou e chamou. Se eles dissessem, Senhor, nós estamos em meio a um momento de boom de pesca. O senhor podia esperar, semana que vem vai acabar a temporada de pesca, semana que vem a gente segue o senhor. Sabe o que eles fizeram? Eles largaram as redes, venderam seus barcos e seguiram Jesus naquele momento. Nós falamos de Mateus, né? Mateus estava coletando impostos. Jesus falou, vamos embora. Vamos. Largou o trabalho e foi atrás de Jesus. Pastor, então significa que nós temos que largar os nossos afazeres? Sim. Pastor Adelso, veja que na parábola da grande ceia, ou da ceia, parábola das bodas, né? Sim. Todas aquelas pessoas que apresentaram escusas ou desculpas para não aceitarem o convite, eles tinham até motivos, às vezes, justificáveis. Sim. Não, eu tenho que trabalhar com a minha junta de boi, que é algo que eu não posso protelar, eu tenho que preparar aqui o meu terreno para plantar. Eu preciso de fazer algo, eu preciso de fazer aquilo. E em outra passagem, uma até disse, né, não propriamente nesta parábola, mas, Senhor, eu tenho que sepultar o meu pai. Espera, não é lícito alguém ir sepultar o seu próprio pai? Olha o meu sentimento, olha o meu luto. Mas o que Jesus diz sempre que ele convida alguém ou convoca alguém? Não, é agora. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Exatamente. Mas, Senhor, porque há essa urgência, há esse tempo que se chama hoje. Sim. Porque aqueles que apresentaram desculpas em relação à boda, à ceia, talvez muitos disseram assim, em resposta aos mensageiros, eu não posso ir nesta data, porque eu tenho outro compromisso. Mas quem sabe ele não marca uma outra data, que eu digo numa inferência. Sim. Mas não era aceitável. O tempo aceitável era aceitar o convite para aquele tempo. Aquele tempo. É para hoje, isso aí.
O senhor falou sobre João, lá o senhor citou, né, o parágrafo. No parágrafo, lá da visão de Pátimos, o profeta começa citando Apocalipse capítulo 1, verso 10, que diz assim: e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele diz, não era que era uma trombeta, era uma voz como de trombeta. Aí aqui, na era de Filadélfia, o irmão Brana cita Apocalipse, capítulo 3, verso 13, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí o senhor falou aí sobre pessoas preparadas para ouvir. Então, nós temos lá Rebeca, ela ouviu o mensageiro e logo ela decidiu, eu vou. Logo ela já se conectou com a visão. Logo ela já se colocou pronta a sair junto. O profeta irmão Brana fala que quando nós somos colocados diante da revelação, eu estou com o microfone lá embaixo aqui, né? Diante da revelação, o irmão Brana fala assim, não será um estudante comparando versículo com versículo. Ele diz, será necessário uma instrução sobrenatural, capacidade de ouvir de Deus, que é a habilidade, né, de ouvir de Deus, instrução sobrenatural e percepção profética. Todas essas coisas, elas são necessárias para nos dar esse senso de urgência. Porque o profeta irmão Brana chega a dizer, a revelação da palavra de Deus, ela nunca pode ser super enfatizada. Então, quando isso chega para o nosso coração, o irmão Brana diz assim, ó, quem tem ouvidos, citando a Escritura, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com esta mesma advertência. É o constante apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor. É um apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor. Nesta era, o apelo é ainda mais insistente do que nas eras anteriores. Então, estamos na era de Filadélfia, quando o irmão Brana está citando aqui. O apelo na era de Éfeso era um apelo urgente. Sempre foi. O apelo na era de Tiatira, na era de Pérgamo, na era de Sardes, todas as eras era um apelo urgente. Mas o apelo agora, na era de Filadélfia, é mais urgente ainda. Mas olha o que o irmão Brana diz. Então, o apelo é ainda mais insistente do que nas eras anteriores, porque nesta era, a vinda do Senhor verdadeiramente se aproxima. Talvez pudesse surgir a pergunta, se há outra era além dessa, que ele está falando de Filadélfia, sim, tem mais uma era, que é a era de Laodiceia, ele diz, se há uma outra era depois desta, por que a urgência? A resposta está nisto. A última era será uma era curta. Uma rápida obra de consumação. Essa era a última era, assim, uma rápida obra de consumação. E não somente isto é assim, mas deve-se sempre lembrar que aos olhos de Deus, o tempo é tão passageiro. Sim, 1000 anos são apenas um dia. E se ele vem dentro de algumas horas, do modo como ele vê o tempo, então seguramente ele deve nos advertir com toda a urgência
e sua voz deve continuamente soar em nossos corações para estarmos preparados para a sua vinda. Então, a voz que fala conosco, ela estabelece no nosso coração esse senso, esse entendimento de urgência de que aquilo que nós estamos ouvindo, irmãos, hoje, por que muitas pessoas não conseguiram compreender o finalizar da era de Laodiceia? Porque imaginaram assim, a era de Laodiceia terminou e de uma forma abrupta se estabelece o rapto e a igreja sai. Mas a era termina e Deus continua trabalhando com o seu povo, como ele fez com João na ilha de Patmos. João estava na ilha, mas não estava. Assim é com esse corpo místico de Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas não estamos. Ele está nos desconectando deste mundo. Claro que nós sabemos que ainda estamos aqui e temos os nossos trabalhos e as nossas questões, situações que nós temos que vivenciar, mas nós estamos olhando para uma outra dimensão, na qual Deus está trabalhando conosco, e dentro dessa dimensão nós não podemos ficar meio que lerdando, né? Não tem como ficar lerdando dentro dessa dimensão. É por isso que muitos escarnecedores se apresentam. Sim. Nós até comentávamos agora há pouco sobre o tempo profético. Sim. Quando uma profecia é dita e Deus está anunciando algo, a mente de um profeta, ela é muito mais ampla na sua forma de ver e de narrar uma visão do que, às vezes, a mente humana de alguém que não é um profeta. Sim. Então, um profeta, quando ele tem uma visão de algo, ele vai anunciar uma visão que está anunciando coisas que estão muito à frente. Sim. Mas ele tem que anunciar no tempo Agora, que Deus coloca na sua boca. Sim, sim. Então, em se tratando da própria vinda de Jesus Cristo e dos eventos que acontecem e da profecia e das profecias que tem que acontecer e dos escarnecedores e daqueles que realmente vão crer, eu me lembro aqui, vou ler aquela escritura de Pedro. Pedro sim. dizendo assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Esse ânimo sincero aqui, pastor Adelso, eu associei, enquanto eu me lembrei aqui, o senhor comentava aí agora há pouco, de senso de urgência. Claro. O que é ânimo sincero? Claro. É alguém que está constantemente animado para aquilo que ele sabe que é o maior evento de todos. Sim. Porque esse acontecimento do qual o senhor está falando, irmão Fernando, nós vemos isso todo o tempo. Não apenas no sentido de pessoas falando, mas de acontecimentos no nosso entorno que são como fossem pessoas falando. Para que esse envolvimento todo? Pedro aqui, nós podemos dizer, na primeira era, tinha alguém com ânimo sincero aguardando esta vinda? Tinha. Mas eles dormiram. Mas eles vão se levantar para essa vinda, guardados debaixo desse ânimo sincero, que foi o senso de urgência para que eles vivessem a palavra para aquele dia. Aí ele continua: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, nós falávamos do tempo profético, ele fala agora, depois ele fala últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o diabo com o espírito aqui cavalgando, tentando tirar das pessoas a diligência, o senso de urgência,
o aprontar-se ou estar pronto. E como que ele usa isso? Também por meio de um espírito escarnecedor. Mas para não continuar aqui lendo todo o capítulo, e apenas para, de certa forma, colocar uma ênfase aqui, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Que coisa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aí ele está conectando isso exatamente à prontidão. Sim. Dizendo, irmãos, virão escarnecedores, sim, virão zombadores, virão pessoas que a todo momento dirão, não, mas desde que eu me entendo por gente, eu ouço pregadores, às vezes, tentando me colocar urgência nas coisas, tentando, até parecendo que está me pressionando. Sim. Eu não vou me sentir pressionado por nada, ou me sentir com uma necessidade de consertar nada. Não, tudo está como sempre foi. Será? Aí é que está. E nós temos, em cada era da igreja, nós temos uma noiva tirada daquela era. Então, se alguém pensasse assim, bem, naquele tempo, eles estavam esperando, é loucura pensar que Deus seria tão tonto, né, de fazer uma promessa, as pessoas crerem de todo o coração naquela promessa e não usufruírem dela. Porque o profeta Mombrando diz, Deus tirou uma noiva em cada era da igreja. Eles partiram, mas eles não partiram sem que essa promessa alcançasse o coração deles e sem que eles tivessem uma garantia de usufruírem dessa promessa. Eles receberam, de certa forma, o salário. Isso, sim. Alguém pode dizer, mas não será na ressurreição? Se nós analisarmos a Bíblia só por um ângulo, mas o profeta diz, nós temos que analisá-la por todos os ângulos. Claro. É claro que na parábola que Jesus conta, daqueles trabalhadores que foram alistados ali nas vigílias para o trabalho, quem recebe o pagamento primeiro? São os da hora undécima. Claro. Eles é que recebem o pagamento primeiro. Sim. Mas aquele da primeira hora da vigília, ele ficou sem o pagamento? Ele também recebe o pagamento. Mesmo. Todos nós, cristãos de todas as eras, seremos contemplados com o mesmo pagamento. É corpo glorificado. Aí Meu aqueles Deus. que partiram no Senhor, eles levantarão. Isso. Nós, os que estamos vivos, diz a Escritura, não impediremos, não estorvaremos os que dormem. E dentro da nossa era final, nós temos um grupo que também dormiu no Senhor, que dormem no Senhor, muito próximo do grande cumprimento, que muitos até já desanimaram dele. Sim. Haverá um arrebatamento, disse o profeta. Se não houver um arrebatamento, o Mombrando diz, aonde nós estamos? Haverá um arrebatamento. Deus está preparando. Mas tem pessoas que já estão há anos ouvindo a mensagem. Tem outros que começaram a ouvir agora. E serão preparados tanto quanto aqueles que estão caminhando ao longo de anos a fio. Nós seremos ajuntados e seremos tirados. Por isso, eu tenho que ter no meu coração esse senso de urgência. E se Deus me tomar, e se eu tiver que passar por este vale, né, da morte, mas o meu coração está conectado com aquele dia em que nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Isso é uma defesa para a igreja. É isso. A igreja, em todas as eras, ela foi defendida de qualquer tipo de sentimento, de não estar pronta. Ela foi defendida esperando e estando pronta para o esposo. Sim. Mas e se eu dormir no Senhor? Eu vou dormir pronto. Pronto.
Porque eu sei que eu vou ter que levantar para me encontrar com ele nos ares. Eu não vou ser pego como um negligente. Sim. Eu não vou ser pego como um relaxado. Ah, eu achei que não ia chegar lá, então vivi. Então, na verdade, não chegou. Não chegou. Não vai alcançar a promessa. Por quê? Porque desconsiderou a voz do Espírito Santo, que é o que nos prepara. A voz de Deus, a voz do Senhor falando conosco, é a voz que traz para nós os instrumentos necessários para a nossa preparação. Sim. As vestimentas, que traz para nós o alimento devido, que traz para nós a percepção do momento de pegar cada alimento, porque eu estava vendo um videozinho, achei até muito interessante, sobre o bebê no ventre da mãe, né? E até fizeram de uma forma cômica, assim, pegando ali no sangue da mãe e dando de comer para o bebê. Então, pegando só as coisas que eram proveitosas para ele, que fariam bem para aquele bebê e tudo, e aí as coisas que tinham que ser jogadas fora, ele pegando e jogando no sangue, e ele disse, mas você vai jogar isso no sangue? Ele disse, pode deixar que os órgãos responsáveis vão tirar isso e vão jogar fora aquilo que tem que ser jogado fora. Então, a palavra de Deus, ela faz isso conosco. A palavra de Deus nos alimenta e nós precisamos estar nesse ventre, esse ventre que nos nutre, que é a palavra de Deus. Quando nós estamos recebendo a palavra está, à medida que ela vai sendo proferida, ela vai trazendo os nutrientes necessários, as vestimentas que nós precisamos, o calor que nós precisamos e vai nos deixando preparados. O que nós temos que fazer? Apenas ficar dentro do ventre, recebendo o alimento que nos faz crescer, que nos traz aquela vai construindo, né, o nosso corpo, nos preparando para que nós, ao chegarmos ao momento de nascer, né, nós estejamos completamente formados. Vai nos formando e nós não vamos nascer faltando pedaços, né? Nós não vamos nascer de novo com anomalias no nosso corpo, porque a palavra nos prepara da forma devida, da maneira como nós precisamos ser preparados. Então, é necessário haver no nosso coração, em todos os momentos da nossa caminhada, esse senso de urgência, não deixando para amanhã aquilo que Deus está nos dando agora. Verdade. Porque pode ser que o tempo cesse. E não é nem que vá morrer, né, meu filho? Sim. É o tempo aceitável. É o tempo aceitável. O tempo aceitável para que a pessoa receba aquilo. Sim. E o corpo de Jesus Cristo, ele é perfeito, né? Sim. Ele não vai ter aleijumes, ele não é um corpo que falta pedaço. E nós, sendo partes desse corpo, nós também temos que entender que há um momento de cada membro do corpo de Cristo assumir a sua posição, assumir o seu lugar. Exatamente. E é o que a palavra faz conosco. Claro que sim. Ela vai nos, se é o que eu posso usar essa expressão, mas eu creio que sim, ela vai nos empurrando para a nossa posição. Sim. Porque nós temos que ser encontrados em nossa posição para que nós realmente sejamos transformados. E é nós entendermos o quão triste é, irmãos, uma pessoa permanecer no meio do povo de Deus e não percebendo mais nada. Não percebendo porque deixou passar o tempo aceitável. Verdade. Porque agora ele já não consegue compreender mais, porque agora o entendimento dele já não pode ser mais aberto. Olha o nível, né, em que as pessoas podem chegar. Ouvir as coisas que nós ouvimos, que são maravilhosíssimas, mas ela já está sovelada. Ela já está marcada porque rejeitou a palavra no tempo aceitável. Passou o tempo,
ela já não consegue mais compreender, já não tem mais alegria com a palavra, ela só encontra motivos para criticar as coisas e por aí vai. Por quê? Porque ela não teve o senso de urgência para aplicar na sua vida aquilo que foi dado como alimento, como vestimenta, como preparação, ele deixou aquilo passar. Negligenciou, perdeu a grande bênção que é receber a palavra de Deus no dia e no tempo aceitável. Amém? Que as nossas vidas estejam envolvidas, né, a cada dia com essa palavra, a ponto de nós entendermos que cada palavra pregada é para nos preparar, é para nos deixar prontos, para não sermos apanhados, como diz a Escritura, o ladrão, ele virá, né? E quando o ladrão vem, ele não avisa. Aí a Escritura fala que o Senhor virá como um ladrão de noite. Não vai avisar ninguém, porque o aviso que precisava ser dado já está sendo dado. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Amém. Eu creio que nós chegamos aqui a a gente não termina o assunto, né, irmão Fernando? É verdade, mas A gente tem um tempo aqui. como sempre dizemos, né, a palavra de Deus ela é inesgotável. Inesgotável. Né? Quanto mais nós vamos caminhando, mais luz vai sendo dada. Sim. E portas vão sendo abertas, Isso é porque verdade. o profeta prega portas na porta. Exatamente. Então nós vamos entrando por portas e vamos vendo que realmente é um plano glorioso. Exatamente. Daí a grandeza e a necessidade de nós meditarmos sempre na palavra de Deus, sempre. porque só nos faz bem. Só nos faz bem, isso é verdade. Então, irmãos, nós tivemos nos acompanhando hoje o irmão Renato, lá em Nova Lima. Nós estamos lembrando o irmão Renato do irmão Feliciano, né? Deus está cuidando de tudo, né, em favor dele. Também nós tivemos aqui o irmão Messias e a irmã Sandra, ali em Santa Luzia. E aí nós abrimos aqui a lista. Vamos aqui. Em Betim, a irmã Eliane Sarmento, Lúcia Helena, Juan e Miguel e Sônia Ramos. Em Belo Horizonte, Michele Barros, Manuel Gonçalves, Elizabeth Vanderlei, Luana, Ana e Isabela, Moisés e a irmã Dinha, Terezinha Mendes, Thaís Ferreira, Marta Maria, Almir Soares, Cristiana Amaral e Rosa, o irmão Davi, Amália e Maria, o irmão Efraim, Stephanie, Samuel e Sara, Sônia e Nelly e Cláudio, Elza Teodora, a irmã Lourdinha, Elias Silvério, Sãozinha e Esther, Carla Braga, o pastor Vanderlei Vilaça está também, Tiago José e Carmen de Jesus e Norma Maria. Em Bonito está a irmã Carla Rodrigues. Em Bragança, Thelma Azevedo. Em Cariacica, Raquel da Silva e Adelina. Em Conceição do Ipanema, o irmão Giancarlo. Em Congonhas, a irmã Doris Dália. Em Contagem, o irmão Ivan Pereira e esposa, Sandra Lemos, Eliane
de Souza e irmã Nilza, Mariana Aguiar e Maria Gomes. Em Esmeraldas, o irmão Sebastião, irmão Robson e irmã Osana. Em Ibirité, Geralda Paula e família, irmã Enira, Solange e Lucas, Adelar e Hélio Cardoso. Em Igarapé, o irmão Cássio e família. Em Joatuba, o irmão Mauro e a irmã Terezinha Gomes, irmã Quitéria e irmão Viriato. Em Matozinhos, o irmão Luiz de Paula. Em Mercês, o irmão Geraldo e a irmã Zeli Pinheiro. Em Naviraí, o irmão Donizete Xavier. Em Nova Serrana, o irmão Leonardo, a irmã Gláucia e a irmã Esté. Em Ouro Branco, o irmão Antônio Paulino e a irmã Aparecida. Em Piracicaba, o irmão Rolf, a irmã Ivanilde e a irmã Evelyn. Em Ribeirão das Neves, Antônio e família, Sueli Andrade e Rogério, Francisco de Paula, Renata Santos e Stephanie e Donizete. Em Rio Manso, a irmã Wanda Souza. Em Roraima, o irmão Diele e a família. Em Sabará, a irmã Helenice Azevedo e a irmã Ângela. Em Santa Luzia, a irmã Sara Amaral e João Marcos, Maria Fátima e Antônio Chantal. Em Sarzedo, irmão Lúcio José. Em Três Marias, a irmã Iraci Sidney e Natália Sidney. Em Vespasiano, irmã Rose e os filhos, Vânia Lúcia, Ana Carolina e família, Rita e Davi Luiz. E aqui alguns nomes sem localidade: Antônio Marcos, Ana Aparecida, Gessi Faria, Wilson e Ivone e Sandra Silva. Então eu creio que esses foram os nomes que nos foram enviados aqui. Então, irmãos, que Deus abençoe grandemente a cada irmão, cada irmã. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem trabalhado, né? Deus tem trabalhado todo o tempo para nos manter alertas, preparados, alimentados e vestidos, para nós não sermos surpreendidos, né? O alimento está sempre sendo disponibilizado a cada um de nós. Cabe a nós tomarmos esse alimento e aplicarmos nas nossas vidas, e assim é certo que nós não seremos apanhados de surpresa, né? E nem seremos confundidos e nem termos aquela sensação de eu estive diante da palavra e perdi. Não, a palavra tem nos dado tudo o que nós necessitamos para estarmos prontos, como Rebeca esteve pronta quando o mensageiro veio e a chamou para encontrar com Isaac, né? Então, que Deus abençoe grandemente a todos. Irmão Fernando, mais uma vez, que Deus abençoe grandemente e obrigado, né, por estarmos juntos aqui. Amém. Deus abençoe o senhor também e a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Domingo, escola dominical, às 9 horas da manhã. Até lá, se Deus nos permitir. Filho, e tem feito estas coisas das quais ele fala agora, e tem feito todos estes sinais, enviando sua Bíblia, seus pregadores, seus dons. Se você continua descrendo, nada mais resta a você senão ser condenado no fim, correto? A única coisa que se deve fazer é glorificar a Deus e revelar a Jesus Cristo. Quando ele estava aqui na terra, ele fez a mesma coisa. E ele disse: quando eu me for, virei outra vez. Um pouco e o mundo não me verá mais. Estes são os incrédulos. Porém vós me vereis. Quem? Os crentes. Porque eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Porém as pessoas não tomam a palavra mesmo quando maravilhas são feitas na igreja, como Jesus prometeu fazer.
Eu creio plenamente que ele está terminando agora mesmo com os gentios e se voltará para os judeus logo em seguida. E os gentios serão deixados em seus dogmas, com seus credos e denominações formais e frias, mas a igreja será raptada e levada e o evangelho voltará aos judeus.